Olá pessoal, hoje nós vamos dedicar o nosso estudo, as nossas análises sobre a sociologia compreensiva de Max Weber. Aí na apostila de vocês, a partir da página 18, segunda coluna, nós vamos tratar então de mais um dos clássicos do pensamento sociológico, do início da sociologia enquanto estruturação de uma ciência, né? Os três pilares que vão marcar a nossa reflexão já se encontram no título. Então, quando você estiver fazendo o estudo aí do conteúdo, você já vai ver que traz alguns termos que são transformados em conceitos. Primeiro termo é a modernidade. Então, eu já tenho uma característica da sociologia de Weber, que é uma sociologia compreensiva. Ela é diferente, né? Ela vai além da questão da quantidade, que é aquilo que Durkheim analisava, né? A sociologia de Durkheim ela é quantitativa, e a gente passa para uma sociologia da qualidade, né? Uma palavra que vai aparecer muito no objeto de estudo de Weber é a questão da qualidade. Alguns falam Weber, outros falam Weber, outros falam Weber, né? Eu falo Weber, até porque, né, por uma questão de cultura, a gente deve assim aprender a pronunciar, né, os nomes. Mas por uma questão de prova, você não vai fazer prova oral. Então você não tem que sofrer com isso, né? Então a modernidade é marcada sempre na história e na sociologia, ela é marcada pela mudança de paradigma. Esta mudança de paradigma então indica uma sociedade, ai Deus, é marcada por uma mudança de paradigma que indica uma sociedade feudal para uma sociedade pré-capitalista e depois uma sociedade capitalista, né? E isso nós já sabemos pelos meus áudios, nós já sabemos pelo vídeo de Durkheim que vocês receberam hoje também para assistir, que essa sociedade pré-capitalista ela tem esta marca de ir constituindo, né, as bases para o capitalismo. Então, quando é macro, quando é uma mudança macro, eu posso chamar isso de mudança de paradigma. Agora, gente, se mudou hábitos pequenos, esses hábitos eles respondem mais a uma moral, a um comportamento que é muito exclusivo de um lugar, eu não posso usar isso como paradigma, tá? Então, paradigmas são modelos estruturados ao longo de um período macro. Então, o paradigma ele é muito ligado a tempos cronológicos com grandes representações históricas. Aí a gente volta em outra questão, que é a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico. Você sabe que o tempo histórico ele é marcado pelos acontecimentos, pelos fatos. Então, o tempo histórico é como que houve a relação, a interação e a coexistência. Foram tempos de paz, foram tempos de guerra. Esse é o tempo histórico. E o tempo cronológico é quando isso acontece. Então, acontece em que época? Né? Acontece onde? Acontece quando? Então, esse onde, quando ele tem uma referência de data, de ano, de dia, de tempo, é o que nós chamamos de tempo cronológico. Então, vocês vão ver aí na apostila de vocês que a sociologia de Weber ela é muito marcada por esta compreensão, né? Essa compreensão dos acontecimentos e da forma como cada indivíduo vê a sociedade. Aí já tem uma questão que cai muito na UFO e no próprio Enem, que é a questão enquanto que Durkheim, né, ele analisa a sociedade como algo, né, superior ao indivíduo. Então, em Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Em Weber, não. O indivíduo, com suas questões individuais, né, com sua análise pessoal, prevalece sobre a sociedade. Porque
Porque para ele esta sociedade ela vai ser construída a partir das interações. Então, voltando lá, né, essa questão aí do primeira palavrinha lá no título da página 18, você vai grifar para mim modernidade. Então, você vai colocar assim, século XIX, né? Século XVIII nós temos a pré, então século XIX, e eu vou colocar lá, né? Mesmo não pegando tão fundamento histórico, mas eu tenho que saber que para interpretar a minha questão na prova, eu tenho que chegar com esse conceito de dois acontecimentos que marcam uma mudança estrutural macro. Se marca uma mudança estrutural macro, eu estou falando o quê? Da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Racionalização, né? Racionalização tem a ver com a questão do Renascimento, tem a ver com os métodos também das ciências naturais tão falados lá em Durkheim, só que em Weber nós vamos ver que ele não dá atenção a essas ciências naturais. Para Weber, né, olha-se a história e não pode ignorar o caráter particular de cada realidade cultural. Não dá para eu colocar um esquema fechado e fazer uma análise estatística como Durkheim fazia. Entenderam esta parte? Então, para Weber, essa racionalização ela vai promover um desencanto do mundo, né? Que vai marcar o declínio, que vai marcar o quê? Né? A diminuição em que se tinha ao pensar o mundo através das consciências mágicas, míticas, religiosas, né? Todavia, eu preciso lembrar, né, que a ciência ela não ocupa completamente o espaço que era da religião ao dar sentido para o mundo. Tem uma questão, né, que Weber não descaracteriza. Então, isso pode aparecer como uma questão de prova. Ah, Lindomar, não entendi. É simples. Você não precisa entender, né, o que ele tanto está explicando sobre religião. Você precisa entender que em Weber pode cair, então, né, que quando ele fala de desencantamento do mundo, que quando ele coloca que há um declínio das formas mágicas e míticas, a religião vai perder totalmente, né, a sua, vamos dizer assim, referência enquanto certeza para se explicar o mundo? Não vai, né? Ela continua tendo um espaço de explicação. Outra coisa que vai aparecer em Weber, né, é que as empresas capitalistas, você pode ver aí na página 18, elas vão começar a trabalhar dentro dessa racionalização uma organização, é onde vai aparecer, né, a questão das especializações, que é também já abordado em Weber, né, que a gente vai chamar depois de burocracia. Então, a questão da racionalidade, para Weber, ela vai ocupar todos os campos sociais, né? Então, ela vai passar também, né, a ter uma influência em todos os campos sociais e não somente na questão da religião. Para Weber, as regras, os padrões e as convenções são construídos e transformados na própria interação com o indivíduo. Então, aqui já fica claro qual que é o objeto de análise e estudo que Weber tem para compreender, né, para compreender esta sociedade. Olha para vocês verem, a sociologia compreensiva, ela parte da interação individual e da vontade individual que esse ser humano tem ao realizar suas vontades. Então, eu tinha Durkheim, fato social. Weber, ação social. Para Weber, né, os fatos sociais, eles não são tão válidos. Para Weber, os fatos sociais não são tão definidos, tão simples como Durkheim falou. Por isso, ele concebe, né, as relações dinâmicas. Então, a ação social, ela deve ser estudada e ela é o objeto de estudo de Max Weber.
O que é essa ação social? Ela tem uma característica que a apostila não traz. Para ela ser uma ação social e ter uma validade de compreensão científica, ela deve ter reciprocidade. Não podem ser somente gestos mecânicos, né? Gestos assim, vamos dizer assim, padronizados na sociedade. Então, a ação social, ela é válida, a ação do indivíduo ela é válida quando ela consegue provocar no indivíduo algo também que o faça mudar de opinião. Então, se ele dá um exemplo, se eu estou na chuva, né, e eu abro o meu guarda-chuva, e se todo mundo abre o guarda-chuva, porque já acostumaram a abrir o guarda-chuva, porque já se tornou algo padrão, isso não é uma ação social. Mas se ao abrir o guarda-chuva e eu levo as pessoas a questionarem a minha ação, não está chovendo, está com sol, por que ele abriu? Então, quando a minha ação ela tem uma reciprocidade, ela é ação social. Weber, ele coloca em seu estudo 4 tipos de ações sociais, né? São as condutas humanas que o ser humano tem ao longo da sua história. Então, a ação social, então, ela é dotada de sentido e é uma interpretação subjetiva. Então, lembra disso. Enquanto os fatos sociais tinham características objetivas, em Durkheim a sociedade prevalece sobre o indivíduo, em Weber não. Né? Em Weber eu vou ter uma interpretação subjetiva que o indivíduo faz da sociedade. Então, Weber, o indivíduo prevalece sobre a sociedade. 4 tipos de ação social, né? A ação social tradicional é aquela caracterizada pela obediência aos costumes, à tradição, né? Ela tem, assim, especialmente os laços familiares. A ação afetiva, influência de impulsos, de emoções, então, afeto. Racional com relação aos valores, orienta por valores que podem ser de uma ordem religiosa, por uma questão ética, estética ou econômica, valores aquilo que tem importância. Outra ação, né, a racional com relação a fins, é aquela que tem o cálculo, né? Ela está ligada aos meios. Aqui nós temos muito exemplo a questão do lucro, né? E aí Weber vai agora identificar, você seguindo aí na página 19, segunda coluna, Weber vai identificar então o papel do sociólogo. Para ele a sociologia, né, ela tem uma visão histórica e ela vai ter uma visão histórica e interpretativa, né, porque ela vai fazer uma compreensão da realidade, e diferente de Durkheim, o sociólogo, então, ele não tem que ter, né, aquela objetividade, aquela exterioridade, até porque ele vai ter que fazer agora uma abordagem qualitativa e não quantitativa. Outra questão que cai muito em Weber é o tipo ideal. Seria um modelo, né, esse tipo ideal. Enquanto Durkheim tem os fatos sociais com características exteriores, Weber vai colocar um tipo ideal, né, que é um parâmetro que o cientista vai ter, né, uma ferramenta para que ele possa comparar os fenômenos, destacando dentro dos fenômenos o que foi singular, o que foi plural, né? Tem que lembrar que às vezes pode aparecer na prova que o tipo ideal ele não existe concretamente, né? Ele serve apenas como uma referência comparativa. Então, assim, o pesquisador ele vai analisar os tipos, né? Ele vai analisar os fenômenos que aconteceram para ter uma referência, né, do que foi mais característico das pessoas naquela época. Quais foram os fatores, que opções, né, que escolhas individuais as pessoas tiveram ao fazer aquela escolha. Outra questão que Weber vai colocar é a concepção do Estado em Weber, né? Para ele, o Estado é uma relação que domina, né? Então, vamos lá. Estado é uma relação de homens
que dominam seus iguais, mantida pela violência considerada legítima. Aí no primeiro parágrafo do título, tipos de dominação, página 20, onde Weber trata da legitimação da violência, que é considerada uma violência legítima, que é uma definição do Estado para ele. Repetindo, a sua definição de Estado tornou-se uma referência constante na compreensão política. Estado é uma relação de homens que dominam seus iguais, mantido pela violência legítima. A violência legítima é a violência dos policiais, do exército, é essa coerção que existe para se manter a ordem. Então ele vai considerar o Estado, um aparato administrativo e político que mantém o monopólio da violência legítima, considerando-se determinado território e população que aceite ser submisso. A teoria de Weber, ela vem acompanhada da teoria da dominação. Para ele, existem 3 tipos que mostram a dominação legítima. Essa dominação legítima, que gera uma violência legítima, ela vem acompanhada de 3 tipos de dominação. Primeiro, dominação tradicional, aí você já lembra, tradição, costumes, a questão do patriarcalismo, o poder dos mais velhos, era uma dominação espontânea, era uma dominação natural. Então, o primeiro tipo de dominação e de questão da legitimidade desta concordância e aceitação de alguém nos dominar. Segundo tipo, dominação racional legal. São as instituições modernas, Então, dentro dessa legal, eu tenho aí a burocracia. Então, lembra que eu falei para vocês? Na dominação racional legal está a burocracia, que é um aparato técnico-administrativo formado por profissionais especializados e são selecionados por caráter racional. Na política você vê muito isso quando o candidato fala, eu vou colocar técnico, É o modelo burocrático moderno, o modelo então de Estado moderno que Weber já vai colocar como um exemplo de dominação racional legal. Dominação carismática, crença em um líder, Esse líder, ele representa heroísmo, ele representa como se fosse um mito, Ele tem uma boa propaganda, ele tem uma boa uma ideologia, Então eu tenho assim na história Getúlio Vargas, Mussolini, Hitler, São exemplos dessa dominação carismática. O último ponto de Weber, que é muito abordado, é a sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele coloca primeiramente a relação que o capitalismo tem, que o sistema capitalista tem, com a questão do mundo do trabalho. Esta obra é um dos títulos, é o título mais clássico da sociologia, foi publicada em uma análise sobre a vida dos calvinistas, que eram chamados na Inglaterra como puritanos, e ele faz uma análise, você pode ver aí, através da reforma protestante, a perspectiva de mundo que ela trouxe. A reforma protestante, ela centra nesse indivíduo que, abençoado por Deus, ele pode trabalhar e ele pode conquistar. Então, o protestante, ele tem muito essa questão da disciplina e do trabalho. Aí na apostila até fala, a suma dessa análise é, enquanto o católico trabalha para viver, o protestante vive para trabalhar. Então, os valores éticos dos calvinistas, eles não são a causa do capitalismo nos Estados Unidos, mas eles são um dos elementos fundamentais. Por quê? Na ética protestante e espírito do capitalismo, a gente vê o íntimo entre religião e economia, que trouxe para as sociedades complexas, da contemporaneidade, uma nova forma de lidar. Então ele vai ver que o capitalismo, ele esteve muito pautado, ele tem um vínculo íntimo com essa questão do trabalho abençoado por Deus, esse trabalho enquanto uma disciplina vinda da reforma protestante e vinda desse paradigma, então, que é quebrado nesta época.
época, ok? Então, cara na apostila, bunda na cadeira, estudando esses tópicos. Aí vocês vão fazer para mim as questões, né, das páginas 22 a 24, com atenção para 3, ok? Atenção para 3, questão para a 5, atenção a 8 e a sessão Enem, ok? Então, bom estudo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo privado no WhatsApp, que eu estarei atento às suas dúvidas. Façam a questão de baia, anote os conceitos e explicações para os próximos encontros, ok? Muito obrigado, até mais.